Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre ele, o tão aguardado projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, que era a proposta de campanha do Lula e agora no terceiro ano de governo finalmente saiu. E junto com o projeto, como o governo ele tem que compensar essa perda de arrecadação que ele vai ter, o governo ele finalmente também publicou aquele imposto mínimo efetivo para quem ganha mais de R$ 50.000 por mês, incluindo inclusive os ganhos com dividendos. Então sim, a taxação de dividendos que o governo estava querendo passar, agora de forma indireta também está na pauta. Eu vou falar sobre tudo isso hoje, explicar o projeto, explicar os impactos, então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí vamos lá, começando o vídeo. Não era segredo para ninguém que isso ia acontecer, né? Era só questão de tempo. Desde antes das eleições, o governo vem falando sobre taxar os dividendos e durante o período eleitoral ele colocou como promessa de campanha aumentar a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 por mês. E depois, quando o Lula assumiu, esses eram assuntos que pipocavam, né? Vira e mexe, esses assuntos acabavam revivendo. Mas o governo nunca chegou a apresentar de fato um projeto oficial. Por exemplo, quando o governo apresentou a primeira parte da reforma tributária. Eles falaram que era só uma parte, né, uma primeira parte, que focava na tributação de bens e serviços especificamente. Eles tinham como objetivo depois uma segunda parte, focada na questão do imposto de renda, na tributação de renda. Eles anunciaram isso por alto, mas oficialmente ficou para depois, jogaram isso para frente. Mas enfim, só relembrando tudo isso para deixar claro que não foi nenhuma surpresa esse anúncio de agora. Inclusive, estava demorando para acontecer, né? Como eu falei, foi promessa de campanha do governo Lula. E só agora, no terceiro ano de governo, realmente fizeram uma proposta oficial. E o anúncio agora, inclusive, veio de forma muito estratégica, na minha opinião, né? O governo agora, ele tá com um problema que a popularidade dele tá muito baixa. Já fiz vídeo comentando sobre isso, inclusive. Nesse vídeo eu comentei, inclusive, que a gente vai ver políticas mais populistas do governo, né? Mais preocupado em recuperar a popularidade dele. E com esse projeto sendo enviado agora, e aí vale lembrar que é só um projeto, né? Ainda pode mudar, a gente não sabe se vai ser aprovado. Então, assim, a gente ainda está falando da primeira versão das ideias apresentadas, deixando isso claro. Mas, enfim, independente do projeto sendo aprovado ou não, o governo ele já consegue realinhar o discurso dele. Ele já consegue falar que ele está tentando cumprir com as promessas da campanha. Ele já consegue usar isso como argumento no discurso eleitoral no próximo ano, em 2026. E como o projeto também só está sendo discutido agora, se ele for aprovado, ele só vai começar a valer em 2026. Então, o impacto fiscal, ele vai ficar para pós-eleições. Então, percebam que o timing desse anúncio, ele vai funcionar muito bem para o governo, independente do que acontecer. Essa introdução feita. Qual é a minha opinião? É inquestionável que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês é justa, ela tem que acontecer. E na minha opinião, o governo demorou para ver isso de forma séria, porque ele sabe que ele vai ter que compensar esse gasto, isso vai ser uma discussão mais delicada, então eles decidiram empurrar isso o máximo que dava com a barriga. E o que me deixa irritada é que agora estão fazendo um auê absurdo de que o governo está fazendo um grande benefício para a população, né, tá sendo muito bonzinho, quando não é bem assim. Na verdade, o que o governo está fazendo é o mínimo. Se a gente fosse corrigir a tabela do imposto de renda pela inflação acumulada desde o início, né, desde o começo do período que a tabela começou a existir, considerando a inflação acumulada, a isenção ela deveria ser para quem ganha até R$ 5.200 por mês. E hoje em dia essas pessoas não são isentas, se elas têm que pagar imposto de renda, é porque o governo deixou de atualizar a tabela de acordo com a inflação como deveria. Você só paga esse imposto porque de forma silenciosa o governo foi aumentando a carga tributária. De forma silenciosa o governo não foi fazendo esse reajuste para ele conseguir aumentar a arrecadação. E ok, agora o presidente Lula enviou para o Congresso esse projeto de isenção do imposto de renda até R$ 5.000, mas percebam que mesmo assim não chega nos 5.200 que deveria ser. Então, primeira coisa. E ok, o governo criou uma regra de transição, né, de isenção parcial para quem ganha de 5.000 até 7.000 reais. Mas depois disso, acima dos 7.000 reais, entra a tabela de imposto de renda normal. E essa tabela não foi reajustada. O resto da tabela não foi corrigido. Tem gente falando que esse é o reajuste do imposto de renda, né, o reajuste da tabela do imposto de renda. E não é. Então, assim, é óbvio que estender a isenção para quem ganha até R$ 5.000 é um passo, mas o discurso do governo aqui é uma espécie de favor, quando é menos que o mínimo. Na verdade, o governo ainda está ganhando com esse aumento de carga tributária silenciosa. Ele não reajustou o resto da tabela de imposto de renda e a faixa de isenção deveria ser maior, se a gente for considerar a inflação do período. A gente sabe que é só uma questão de tempo até isso ficar mais defasado de novo.
Então, assim, estão fazendo toda uma propaganda política em cima disso. E é isso que me irrita, sabe? O governo agindo como se fosse um favor, como se fosse um grande benefício que ele está dando, e não como se fosse obrigação dele fazer isso. E aí vem o segundo ponto polêmico do projeto. Como o governo ele vem aumentando essa carga tributária de forma silenciosa por anos e anos eles não fizeram um reajuste como deveria e quanto deveria, por conta disso, agora que com o projeto eles estão aumentando essa isenção de forma considerável numa tacada só, por lei, eles têm que compensar essa arrecadação que eles vão deixar de ganhar. De acordo com a Haddad, esse reajuste vai significar uma renúncia fiscal na casa de 27 bilhões de reais. Acho difícil eles terem todos os números, isso acaba sendo uma estimativa. E a gente sabe que o governo ele também gosta de fazer uns números mais de propaganda, então também tem isso. Mas essa é a informação que o Haddad está passando. Na minha opinião, como essa é uma arrecadação que o governo ele não deveria ter, ele só conseguiu esse dinheiro porque ele não vai fazendo o reajuste de forma devida. Na minha opinião, essa renúncia fiscal, ela deveria ser compensada pelo governo. O governo deveria cortar gasto, deveria tentar fechar a torneira. Mas a gente sabe como esse governo é. A gente sabe como a cabeça deles funciona. Em nenhum momento desse governo eles consideraram cortar gasto e não vai ser agora que eles vão começar a fazer isso. Então eles estão aproveitando esse projeto, eles estão aproveitando todo o discurso social que vem com essa proposta, de isentar as pessoas que ganham até 5 mil reais. Estão aproveitando isso para conseguir criar um novo imposto. E é isso que eu já não concordo. Todas as soluções desse governo é justamente ele sempre querendo mais. E aí, o que eles estão fazendo? Eu vi muita gente falando que o governo ele vai taxar os ricos, ele vai taxar as grandes fortunas. E não, são coisas diferentes. A gente não está falando de taxação de patrimônio aqui. A solução que eles trouxeram também é pautada na renda. É como se eles estivessem criando um imposto de renda 2.0, com 4 grupos novos de cobrança. Eles vão criar um imposto mínimo de 10% para quem ganha a partir de 600 mil por ano, ou seja, 50 mil reais por mês. E aí, como esse imposto mínimo vai acontecer? Ele vai ser via retenção na fonte. Todo mundo que ganha a partir de 50 mil reais vai ser cobrado essa taxa mínima de 10% na fonte, vai ficar preso. Só que o objetivo do governo é que a alíquota efetiva ela seja progressiva. Ou seja, no imposto de renda do próximo ano, as pessoas vão poder pedir uma restituição. E aí pagariam um imposto dessa tabelinha que eu vou colocar aí. Na prática, quem vai ficar com essa conta, quem vai ter que pagar, quem vai ter que fazer essa restituição, vai ser só em 2027. E o que vai ser considerado como renda? Para olhar esses 600 mil por ano, 1 milhão por ano, o que o governo vai olhar como renda? Vai ser a soma dos aluguéis, salários, dividendos, tudo isso que você recebe. Os funcionários públicos que recebem aqueles super salários, que costuma ser via verba indenizatória, eles não entram aqui. As indenizações não são contabilizadas. Então, para eles, tudo bem. Mas para você que é produtivo, você que tem um negócio, você que tem uma empresa, e que consegue chegar nessa quantia, consegue ter essa renda no ano, você vai ter que pagar esse imposto mínimo. E aí sim, por baixo dos panos, de forma sorrateira, o governo conseguiu incluir a questão do imposto para os dividendos. E aí sem reduzir, inclusive, o imposto sobre o lucro das empresas, que é um dos maiores do mundo. Aqui no Brasil, os dividendos não são taxados porque o lucro da empresa já é muito taxado e não vai ter essa compensação. Então, onde que eu tô querendo chegar com esse vídeo? É óbvio que isentar quem ganha até 5 mil reais por mês, cara, é o básico, é um mínimo. Ninguém tá sendo contra isso. Inclusive, isso já deveria ter acontecido. A minha crítica é que o governo passou anos se beneficiando desse aumento de carga tributária de forma silenciosa, conseguindo aumentar sua arrecadação sem fazer o ajuste via inflação de forma correta. E agora que ele tá tentando corrigir, não vai corrigir 100%, mas agora que ele tá tentando aumentar essa faixa de isenção, ele não quer abrir mão do bolso dele. Ele não quer cortar gasto. Não, a solução dele é, mais uma vez, tirar de quem produz, tirar de quem é produtivo. E pela forma como esse projeto está sendo apresentado, a gente não vai conseguir ter uma discussão real sobre esses temas. O governo ele tinha falado que ia fazer uma reforma da renda, segunda parte da reforma tributária. Pelo que eu entendi, isso já acabou. Essa discussão não vai mais rolar. Isso da isenção dos 5 mil e olhe lá. E aí, pela forma que a compensação está sendo discutida, a gente já vai estar criando um precedente para tributar dividendo sem, de fato, discutir isso. Entende? Ao mesmo tempo, um dos reais problemas do Brasil, que são os super salários dos funcionários públicos, isso não está sendo discutido. Então, infelizmente, algo que poderia ter um potencial muito bom e que está sendo jogado no lixo também. E aí eu fico irritada, eles colocaram todo um discurso populista que vão conseguir essa isenção para 10 milhões de pessoas e só 140 mil vão pagar essa conta.
Só que assim, gente, parem pra pensar. Um país extremamente populoso que é o Brasil, um dos países que teoricamente é um dos países mais ricos do mundo. Percebam como a gente é pobre. A gente está falando de 140 mil pessoas no Brasil que de fato conseguem ter uma renda superior a 100 mil dólares. Então o vídeo foi esse, né? Apresentar o projeto, falar sobre a isenção de quem ganha até 5 mil, falar sobre a tentativa do governo de compensar. Deixo aqui minha conclusão. Minha opinião, isenção já deveria existir, mas já deveria existir porque é uma obrigação do governo de compensar a tabela do imposto de renda, né, fazer essa compensação inflacionária. É isso, né? Ainda não foi aprovado, a gente não sabe como vai ficar a cara final, mas eles conseguiram incluir de forma indireta a taxação sobre os dividendos. E aí sim, pode criar um precedente perigoso. Então é isso, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta o que você achou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.